apesar de ter sido a menos intensa. E para entender o que é que esse indicador representa, eu chamo agora Patriota Júnior. Bom dia, Patriota. O que é que dizem os especialistas? Oi, Laís. Bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. E se a gente compara, né, com junho do ano passado, esse crescimento da intenção de consumo chegou a 5,1%, né? São dados que foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. O que é que está por trás desse aumento aí da intenção de consumo? Bom dia a você, bom dia a todos. Uma notícia boa, sem dúvida. E o que está por trás é um cenário macroeconômico mais favorável. A gente teve aí nesse período o início de um ciclo de queda de juros aqui no Brasil, não só no Brasil, como em algumas partes do mundo já começou, apesar de não ter começado no lugar mais importante, que é os Estados Unidos. O mercado de trabalho é realmente forte, a PNAD continua a ter mostrado isso. Uma estabilização do nível de dívida, do endividamento das famílias também tem se mostrado muito positivo. O problema é o que tem impulsionado isso aqui dentro do Brasil. Você tem um gasto do governo que explodiu e no primeiro momento isso causa algum crescimento. Muitas famílias no Brasil, elas recebem qualquer tipo de cheque, digamos assim, do governo, seja na forma de aposentadoria, auxílio-desemprego, ou emprego direto no setor público, e isso faz com que a renda das pessoas realmente se segure por um tempo. O problema é que esse tipo de pesquisa, ela mostra algo que tem uma certa defasagem, digamos assim, porque como é de um ano para cá que essa pesquisa mostra isso, é justamente de um ano para cá que essas coisas aconteceram. Só que o ciclo de queda de juros talvez tenha acabado. Essa semana ainda o Banco Central parou de cortar juros e o déficit do governo está muito alto. Isso pode prejudicar a inflação nos próximos meses. Então é bom ficar com cautela aí nesses números. Quando a gente pega esse período junino, né, muitas festas, esse período também impulsiona o mercado, aumenta essa intenção de compra, isso também está envolvido nesse panorama todo? Regionalmente sim, né? O Nordeste do país principalmente, ele se beneficia muito dessa época. Quando a gente vai ver a questão, por exemplo, do comércio aqui na região, a gente tem as principais datas são quais? São o Dia das Mães, é o Natal, Semana Santa também movimenta muito o turismo e o São João. Então são essas datas que os comerciantes realmente conseguem tirar um bom dinheiro, vamos dizer assim. Só que, como eu já disse antes, a questão hoje é uma questão mais macro, principalmente tocando a taxa de juros. É difícil dizer aqui para o Nordeste do Brasil o que é que a taxa de juros americana, por exemplo, tem a ver com isso daqui. Tem muito a ver, muita coisa aqui é importada. O tecido, por exemplo, que é a marca daqui, muitas vezes é importado. E a questão também é a defasagem. Para explicar melhor essa defasagem, quando a gente tem uma queda de juros, a gente só sente mesmo isso refletido em inflação pelo menos 3 meses depois. Difícil ser alguma coisa antes disso. E o ciclo, que é o que realmente importa, não é só uma queda, são várias, começou faz pouco tempo, apesar de já ter terminado. Isso já tem se refletido, o começo tem se refletido agora, então a gente já tem alguns meses de bonança. Só que outros fatores muito preocupantes, como por exemplo, gasto do governo, ainda não se refletiram na taxa de juros, mesmo aqui na região. Então esses números são para ser tidos como cautela, apesar de ser bons. A gente já pode dizer que já sente o reflexo, né, de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as chuvas, as catástrofes climáticas, ou isso ainda vai impactar em um futuro breve aqui a economia como um todo? Por incrível que pareça, a gente não sentiu ainda não, né? Às vezes a gente vai no supermercado e vê lá o máximo 3, 4 pacotes por pessoa e tal, mas isso na realidade não é por causa do impacto necessariamente do que aconteceu lá, e sim por causa da velocidade da informação chegar aqui. Antigamente a gente só sabia de alguns meses depois, algumas semanas, por causa da telegrafia, alguma coisa assim. Hoje em dia a gente sabe em tempo real o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá, tocante, por exemplo, ao arroz, que muita gente ficou preocupado, é interessante porque, assim, pode prejudicar as próximas safras, mas não prejudicou a que estava sendo escoada. Já tinha sido colhida a maior parte, se eu não me engano, 60% já tem sido escoada, e isso não vai prejudicar muito esse ano. Sim, pode ter reflexo no preço, mas não é grande. A questão vai ser a velocidade de reconstrução. A período entre a safra do arroz lá, se eu não me engano, são 2 meses, e isso pode ser suficiente, sim, dado um juro mais baixo para a reaquisição de capital que foi danificado, para você conseguir ter um novo plantio sem maiores prejuízos. Mas sim, a gente vai sentir alguma coisa assim, mas não vai ser tão grande, pelo menos eu não tenho que dizer assim, muita gente acha que vai ser não. Qual a projeção para os próximos meses? Em julho, essa intenção de consumo tende a continuar aumentando ou naturalmente há uma desaceleração? Deve desacelerar, mas não para campo negativo, deve continuar no positivo, porque o nível de emprego continua alto no Brasil.
Para o emprego cair no Brasil, a gente teria que ter um novo ciclo de aumento de juros, o que eu acho improvável esse ano. O juro esse ano deve ficar onde está agora, aí não deve cair 2 dígitos mais, continuar assim, por causa de uma política fiscal muito expansionista do governo, entende esse gasto muito alto. Então, quando você tem um nível de emprego alto, você tem sim um nível de renda que se mantém, só que isso faz a inflação persistir. O dilema do Banco Central é esse: quando aumenta muito os juros, ele pode destruir empregos. E às vezes isso realmente segura a inflação. Tem sido feito isso nos Estados Unidos, né? Você tem que machucar a economia para fazer a inflação ficar parada. Só que a inflação já está na meta, dentro do intervalo da meta, só que hoje o que se quer é trazer ela para o chão da meta, não para o teto onde ela está agora. Isso é uma boa ideia, só que isso pode machucar um pouco a economia sim. Deve estabilizar, se o nível de emprego continuar. Se o nível de emprego começar a cair, isso aí a gente vai ter que ver uma queda nisso aí. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com Renato Chaves, economista, sobre a intenção de consumo das famílias, que cresceu 0,5% em junho, a terceira alta aí consecutiva do indicador. Laís. Obrigado, Patriota. Obrigado, Renato, pelas informações. E a gente vai mudar de assunto agora. Olha só, gente, realizada de 3 a 14 de julho, a 24ª edição da FENEARTE, por mais um ano,